Olá, pessoal! A aula de hoje a gente vai tratar sobre mercado para fatores de produção. A gente já viu mercado competitivo e mercado monopolista, mas focando em mercado de produto, né, de bem. Aqui a gente vai ver com relação aos fatores de produção, aos insumos. Okay? Então, começando pelo mercado de fatores competitivos. As características vão ser as que a gente já viu, então, grande número de vendedores do fator de produção, um grande número de compradores desse fator, e compradores e vendedores são tomadores de preço. Ok? Considerando primeiramente que a gente tem a demanda a demanda por fator de produção quando apenas um deles é variável. Então, a gente vai considerar que a gente tem dois fatores de produção, capital, K, e mão de obra, L, e apenas o trabalho é variável, né? A mão de obra é variável. É como se a gente estivesse pensando que a gente está num cenário de curto prazo. Ok, pessoal? Que a gente não pode variar o capital, os equipamentos, maquinário. A demanda por fatores ela vai ser derivada tanto dos custos dos fatores, quanto da demanda pela produção do bem final, certo? E aqui, em termos de notação, a gente considera que o custo de capital é o R, e o custo da mão de obra, o custo do trabalho é o L, o W, a remuneração, né? É o salário, ok? E a nossa pergunta aqui vai ser, então, quanto contratar desse fator de produção trabalho, nesse cenário, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer para saber quanto contratar é saber quanto vale a produção do trabalhador. A produção do trabalhador, então, a gente vai considerar o quê? A receita marginal do produto da mão de obra. Então, esse vai ser o valor da produção do trabalhador. Ela é dada pelo quê? Pelo produto marginal do trabalho, então, o que é produzido adicionalmente por aquele trabalhador, multiplicado pela receita marginal. Como a gente está numa competição perfeita, então a gente pensa, a receita marginal é igual ao preço, certo? A gente já sabe isso. Então, a gente pode reescrever essa equação como receita marginal do produto é igual ao produto marginal do trabalho, vezes o preço. Então, a receita marginal do produto do trabalho, é o ganho. Quanto o trabalhador produziu, vezes o preço dessa produção. Então, o trabalhador produziu 5 unidades. E cada unidade é vendida por R$10, então a receita marginal do produto do trabalho é de 50 unidades. 50 reais. Ok? Se a gente contrata mais trabalhadores, o que acontece com essa receita marginal do produto do trabalho? Então vamos pensar. Em termos gráficos. Aqui a gente desenhou a curva da receita marginal do produto do trabalho no mercado competitivo do produto. Então, observe que a gente tem a receita marginal do produto do trabalho é igual ao produto marginal do trabalho vezes o preço, ok? E a gente tem também a curva do mercado, quando o mercado monopolístico do produto. Então, nesse caso, a gente sabe que a receita marginal é menor do que o preço. Por isso que essa curva verdinha aqui fica abaixo da curva azul. Ok? Então, nesse caso, a receita marginal do produto do trabalho é o produto marginal do trabalho vezes a receita marginal, que vai variar à medida que a gente contrata mais trabalhadores ou menos, né? Pela própria definição do mercado. Ok? Então, observe que à medida que a gente contrata mais horas de trabalho, a receita marginal do produto de trabalho é menor do que para menos horas em qualquer um dos mercados do produto. Okay? Qual vai ser o ponto ótimo, então, de escolha de mão de obra? Vamos pensar, se a gente tiver uma receita marginal do produto de trabalho superior ao salário, isso quer dizer que a receita dada por aquele trabalhador adicional é maior do que o que eu estou gastando com ele. Então, faz sentido eu contratar aquele trabalhador. Certo? Se, por outro lado, a receita marginal do produto do trabalho for menor que o salário, quer dizer que a receita que aquele trabalhador me dá é menor do que o que eu estou gastando com o salário dele. Então, faz sentido eu contratar menos mão de obra. Sendo assim, a quantidade que vai maximizar o lucro vai ser a quantidade que iguala a receita marginal do produto do trabalho ao salário.
ok? Então, quando eu chego, em termos gráficos, a gente tem isso aqui, pessoal. Aqui a gente tem a curva, o salário, né? A despesa média, e aqui a gente tem a receita marginal do produto do trabalho. No ponto onde as duas curvas se igualam, é o nosso ponto de maximização de lucro. Porque se a gente tiver aqui abaixo, então receita marginal do produto do trabalho maior que salário, a gente pode incorporar essa diferença no nosso lucro. Então a gente vai querer caminhar mais para cá. Passando do ponto ótimo, se a gente estiver aqui, quer dizer que o gasto com o meu trabalhador é maior do que a receita que ele me dá. Ok? Então não faz sentido eu contratar esse trabalhador, eu vou querer contratar menos até chegar nesse pontinho aqui. Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá, vamos comparar aos mercados de fatores e o de produção. A gente viu que a receita marginal do produto do trabalho é o produto marginal do trabalho vezes a receita marginal, ok? Se a gente multiplicar, se a gente dividir os dois lados pelo produto marginal do trabalho, né, fazendo uma realocação aqui para chegar na relação que a gente quer, ok, pessoal? Algebrinha. A gente tem, então, a receita marginal do produto do trabalho sobre o produto marginal do trabalho vai ser igual a que a gente cancela, né? Esse cancela com esse, sobra a receita marginal. Então, a gente sabe que no ponto onde a gente está maximizando os lucros, a receita marginal do produto do trabalho é igual a salário, então eu posso pegar esse termo aqui e substituir pelo W, certo? Então, a gente tem que a nossa receita marginal é igual ao salário dividido pelo produto marginal do trabalho. Isso é o que a gente fala que é o custo de uma unidade adicional do trabalho. Observem, o custo de uma unidade adicional do trabalho é igual à receita marginal de um produto adicional. Ok? Muito bem. E aqui é referente aqui. Então, a gente tem a receita marginal da venda do produto se igualando ao custo marginal de aquisição do fator variável, que no caso é o trabalho. Ok? Então, vamos fazer um exemplo, pessoal, para ajudar a gente a entender mais um pouquinho essa matemática toda. Vamos supor que a função de produção de uma empresa, dada por Q, que é o nível de produção, tá? A quantidade produzida, é igual a 12 vezes L menos L ao quadrado. A gente sabe que a quantidade de trabalho varia entre 0 e 6, ok? Ele quer que a gente ache a curva de demanda de trabalho dessa empresa se o produto for vendido a 10 no mercado competitivo. Então, o preço é igual a 10. E ele quer que a gente diga quantos trabalhadores serão contratados pela empresa quando o salário for de 30 por dia. E depois quando for de 60. Mas primeiro 30, ok? Então vamos lá. A gente sabe que a demanda de trabalho ela é indicada pela receita marginal, a receita do produto marginal do trabalho, ok? Então a receita do produto marginal do trabalho ela é dada pela receita marginal vezes o produto marginal do trabalho. Ok? Muito bem. Então, aqui eu pus a formulinha para a gente lembrar. No mercado produtivo, competitivo, a receita marginal é igual ao preço. Então, a gente sabe que a receita marginal é igual a 10. Ok? E a receita do produto marginal, a receita marginal do produto do trabalho vai ser igual a 10 vezes o produto marginal do trabalho. A função de produção foi dada no enunciado também. E se a gente derivar a função de produção, a gente chega no produto marginal do trabalho. Que aí lembra, sempre que a gente quer qualquer coisa marginal, a gente tem que derivar alguma coisa. No caso aqui, se a gente está falando de produto marginal, a gente tem que derivar a função que dá para a gente o produto. Então, derivada da função de produção em relação ao trabalho. Isso aqui vai dar 12 menos 2. Então, eu pus aqui, ó. Então, a nossa receita marginal do produto do trabalho vai ser 120 vezes 20L, certo? É isso aqui, vezes 10. Substituindo, então, eu coloquei dois valores aleatórios, só 2 porque é uma reta, né? A gente sabe que isso aqui é uma reta porque é uma equação de primeiro grau. Então, entre 3 e 6, porque o máximo de trabalho contratado é 6, né? Então, vamos lá. Quando o L é 3, a gente substitui o 3 aqui. Então, vai ficar 120 menos 20 vezes 3, que é 60. 120 menos 60 vai dar 60. Então, quando a quantidade de trabalho é 3, a remuneração
ou a demanda que vai ser dada 60. Okay? Quando o L for 6, então a gente tem 120 menos 20 vezes 6, 120 menos 120, que vai dar 0. Então, tá nesse ponto aqui. Ok? Agora, vamos saber quantos trabalhadores vão ser contratados. A gente sabe que essa aqui é a receita marginal do produto do trabalho. E a gente sabe que no mercado competitivo, a quantidade de mão de obra capaz de maximizar os lucros é a receita marginal do produto do trabalho igual ao salário. O salário é 30, certo? Então, a gente vai igualar essa equação aqui com o 30. A gente chega que a gente deve contratar 4,5 horas de trabalho por dia para maximizar os lucros. Do mesmo modo, a gente calcula considerando o salário 60. Ok, pessoal? Aí vai dar 3 horas de trabalho por dia. Muito bem. Até aqui foi simples, né? Porque a gente tinha só o trabalho variando. Mas o que acontece se mais de um insumo varia? Né? Então, nesse caso, quando varia um insumo, a gente tem que se preocupar também com a demanda do outro insumo. Certo? Então, vai dificultar um pouquinho. Então, vamos lá. Os dois insumos são variáveis, tanto capital quanto trabalho. Então, vamos pensar aqui numa situação de uma produção de equipamento agrícola. Ok? E a gente vai supor que a taxa de salário cai. E a gente quer saber como isso vai afetar a mão de obra. Então, vamos lá. Aqui no gráfico, tanto trabalho quanto capital são variáveis. Ok? A gente tem aqui a primeira curva da receita marginal, receita marginal do produto do trabalho, quando o salário é 20. Quando o salário é 20, o A vai ser o ponto da curva de demanda da empresa por mão de obra. Se o salário caiu para 15, a gente sabe que o salário caiu, vamos supor que caiu para 15, a gente tem uma curva deslocando-se para o ponto C. Mas por que para o ponto C e não para o ponto B? Vocês vão me perguntar. Por quê? A gente mudaria para o ponto B se o capital fosse fixo. Se o capital fosse fixo, a gente trabalharia sempre na mesma curva aqui, ok? Mas o que acontece aqui? Quando o salário cai e eu quero contratar mais gente, faz sentido eu pensar também em contratar mais equipamento, certo? Porque o meu produto marginal do capital em relação ao trabalho vai ser melhor, vai estar compensando no caso. Então faz sentido a gente pensar em contratar mais, adquirir mais capital. E se a gente tem mais capital, a receita marginal do produto de trabalho vai aumentar, né? Porque o trabalhador vai ter mais maquinário para trabalhar. Então a gente tem esse deslocamento da curva aqui como um todo, que é a ADL para a gente vermelhinha. E ela vai ser mais deitadinha, mais elástica que as outras curvas, devido ao fato de os insumos de capital variarem também no longo prazo. Então, como o capital também varia, ele também vai responder a essa redução de salários. Tudo bem? Então, vamos lá. O que acontece em termos de mão de obra na indústria? Então, pensando na indústria como um todo. Se uma única empresa perceber um salário mais baixo e agir, não teria influência, porque lembra, ela é competitiva, ela não consegue afetar o mercado. Mas se todas as empresas percebem esse nível mais baixo de salário, então todas as empresas vão contratar mais trabalhadores. Se tem mais gente trabalhando, a oferta do produto que eles fazem vai aumentar, certo? Se a oferta do bem no mercado aumenta, o preço cai, né? Oferta e demanda, o preço cai. Se o preço cai, eu vou querer produzir menos, então eu vou contratar menos gente, a quantidade demandada de mão de obra diminui. Tudo bem? Em termos gráficos, então a gente tem aqui a receita marginal do produto de trabalho 1, e aqui a soma horizontal para as várias empresas se o preço do produto ficasse inalterado. Como o preço cai, então a gente tem uma redução da receita marginal do produto de trabalho, que vai fazer com que a curva de demanda da indústria também se desloque.
Então, ela fica mais de pezinha, devido a essa reação conjunta do setor. Ok? Então, eu não vou, no segundo momento, contratar tudo que eu poderia aqui, porque eu sei que isso vai gerar muita oferta no mercado e vai reduzir o preço. E aí vai mudar meu equilíbrio. Então, por isso que eu volto aqui para trás e oferto aqui e contrato aqui menos gente. A determinação da quantidade do fator a ser adquirida. Então, ainda em termos do mercado de fatores competitivo, a gente viu, né? Aqui a gente tem a curva de despesa marginal e despesa média, que é igual a que a gente viu lá no monopsônio, pessoal, ok? Que é igual ao preço. Então, essa é a oferta de tecido com a qual a empresa se defronta. Ela vai comprar esse bem, é um insumo. Então, ela tem que tomar o preço como um dado, né? O preço que veio aqui da demanda e oferta do mercado de tecido. No caso aqui, então, a despesa marginal vai se igualar à receita marginal do produto do trabalho, receita marginal do produto do bem aqui, okay, do fator, e a gente chega no equilíbrio que nos interessa, no que maximiza o lucro. Em termos gerais, a oferta de mercado de fatores vai ser de produção físicos, vai apresentar inclinação positiva, né? A gente já viu várias ofertas sempre com inclinação positiva para bens, e aqui no mercado de fatores de físicos vai ser a mesma coisa, tecido, aço, combustível, etc. Mas quando a gente pega o mercado de fator trabalho, então a oferta do mercado de mão de obra, a gente pode ter tanto uma inclinação positiva quanto uma negativa. Por quê? Porque nesse caso são as pessoas que decidem quanto ofertar. E ao decidir quanto ofertar, elas consideram não só essa questão do preço, mas também as utilidades dela, okay? As preferências desse trabalhador. Ele, né, quando eu vou decidir um emprego, tem uma série de coisas que a gente considera, certo? No caso aqui, para simplificar, a gente vai considerar que a utilidade dos trabalhadores depende de lazer e trabalho. Então, o salário, ele mede o preço do lazer, porque uma hora trabalhada é uma hora que eu perco de lazer. Ok? Então, aquele salário pago para eu trabalhar essa hora é o que eu aceito receber para abrir mão daquela hora de lazer. Então, salários mais elevados significam preços mais altos de lazer. Se eu ganho R$10 por hora, então o meu lazer custa R$10. E quanto eu estou abrindo mão, quanto eu recebo para abrir mão daquela hora de lazer. Se o meu salário for 20 a hora, então meu lazer custa 20. Quanto eu estou disposto a abrir mão, quanto eu estou disposto a receber para abrir mão daquela hora de lazer. Okay? Em termos de oferta de mão de obra, então a gente pode observar dois efeitos distintos devido às suas utilidades, que são salários mais elevados podem tanto incentivar o trabalhador a substituir lazer por trabalho, que é o efeito substituição, já que que eu ganho mais trabalhando, eu posso pegar mais horas e trabalhar mais horas e ganhar mais ainda. Ou a gente pode também ter o efeito renda, que é o seguinte, já que eu estou ganhando mais por hora, eu posso trabalhar menos horas, vou ter a mesma renda e vou ter mais lazer, ok? Então, são os dois efeitos que a gente pode observar aqui. Se a gente tiver... Então, por que esses efeitos são importantes? Porque se o efeito renda superar o efeito substituição, a nossa curva de oferta pode ter curvatura para trás, então ela pode ser descendente. Desse jeito aqui. Okay? Então, aqui, nesse primeiro trecho, meu efeito renda é menor que o efeito substituição. Então, eu estou disposta a substituir lazer por trabalho, porque eu estou ganhando mais pelo trabalho. Então, o salário aumenta, eu vou trabalhar mais. Chega um determinado momento que não compensa
eu trabalhar ainda mais porque o salário aumentou. Então, nesse ponto, eu vou substituir, o efeito renda vai ser maior que o efeito substituição, então eu vou estar disposta a abrir mão de trabalho, né, já que minha renda já está bastante alta, para ter mais lazer. Aqui, ó. E aí no gráfico, esse gráfico é parecido com o que a gente viu em micro 1. Ok, pessoal? Então vamos pensar o ponto A. A gente tem 16 horas de lazer e 8 de trabalho, a renda 80. Vamos supor que o salário aumentou para 20. Então, o salário aumentando para 20, a gente tem essa rotação da restrição orçamentária, que é essa riscadinha, que eu, sabe? Essa riscadinha aqui. Ela fica aqui no eixo, obviamente, porque não dá para ter mais do que 24 horas de lazer, porque o dia só por dia, né? O dia só tem 24 horas. Então, ela rotaciona aqui. E aí, para essa rotação, o nosso consumidor, o nosso trabalhador vai escolher 20 horas de lazer e 4 horas de trabalho e manter o mesmo nível de renda, ok? Muito bem. Então, como que a gente acha o efeito substituição e o efeito renda? A gente pega e rebate essa nova inclinação aqui da restrição orçamentária na curva de indiferença original. A diferença entre o ponto e o ponto original e o novo ponto, dada a nova inclinação aqui da reta, da restrição orçamentária, e na mesma curva de indiferença original, dá para a gente o efeito substituição. Percebe que ele é aqui, ó, ele é pequenininho aqui? Por outro lado, a diferença entre esse ponto e o ponto novo, dado a nova renda, na nova restrição orçamentária, o novo nível de utilidade que é possível ser alcançado, é o nosso efeito renda. Nesse caso, o efeito renda é bem maior que o efeito substituição. Então, a gente teria uma curva... a gente teria aqui a oferta mão de obra voltada para trás. Okay? Então, o equilíbrio no mercado de fatores competitivos vai ser seguir aquela regrinha que a gente já conhece. No mercado de produto competitivo, onde a receita marginal do produto se iguala à despesa média. No caso do mercado do produto monopolista, é onde a receita marginal do produto do trabalho se iguala também à despesa média, só que o preço é rebatido aqui na demanda. Então, aqui a comparação entre os dois no mercado de equilíbrio no mercado de trabalho. Agora, vamos considerar que o mercado de fatores tem poder de monopsônio. Ok? A gente viu na outra aula. Então, a gente vai considerar o mercado de produto continua sendo perfeitamente competitivo, mas o mercado de fator é monopsônio. É um monopsônio. Nesse caso, então, a gente tem aqui as curvas: despesa marginal, despesa média e receita marginal do produto do trabalho. O nosso nível ótimo vai ser o ponto onde receita marginal se iguala à receita marginal do produto do trabalho. Rebate aqui na curva de demanda, a gente acha o salário. Então, observa, o salário aqui é menor do que o preço, do que aqui, né, o preço que seria no competitivo. Isso, tá aqui. Um exemplo dessa postura monopsonista seria o que ocorria na década de 60, 70, no beisebol americano, norte-americano, que existia uma cláusula de restrição que impedia a competição pelos jogadores. Né? Existia um cartel que controlava a compra de jogadores. Então, isso fazia com que eles conseguissem reduzir muito o salário desses jogadores. Né? Você observa, final da década de 70, o salário médio de $42 mil, ou $200 mil em dólares de 99. E em 97, o salário médio era de $1.300.000. Então, uma diferença um pouquinho grande. Né? Então, vamos lá.
Assim como pode ter poder de monopólio, um comprador de insumo, o vendedor de insumo também poderia ter poder de monopólio. O exemplo que a gente vai ver do livro é o do sindicato de trabalhadores. Então vamos lá, vamos supor que o sindicato de trabalhadores ele tem condição de exercer um poder de monopólio. Ok? Esse ponto aqui, L estrela e W estrela, seria o ponto que maximiza o número de trabalhadores contratados, ok? Então seria o nível de trabalhadores contratados da competição perfeita. Mas vamos pensar aqui, vamos pensar o seguinte. Quando a gente tem o poder do monopólio, então aqui a gente tem as curvas do monopólio, o nível que maximizaria a renda seria dado aqui, onde a curva de receita marginal se iguala à curva de oferta. Então, essa seria a quantidade de trabalhadores contratados ao salário, rebatendo aqui na demanda, na curva D, que seria o nosso W, nosso salário dos membros do sindicato. Quem está fora do sindicato, né, não teria esse benefício, esse preço aqui. Se o sindicato desejasse maximizar o valor total do salário pago, aí ele poderia permitir um L2 aqui, que seria esse ponto onde a receita marginal do último trabalhador foi igual a zero. Okay? Nesse ponto, ele maximiza o valor dos salários pagos. Ou maximizar o número de trabalhadores, aí o nível competitivo não teria sentido, não estaria exercendo poder de monopólio. Ok? Nesse caso, a gente viu ali, então, o monopólio, né, o sindicato com poder de monopólio, ele estaria recebendo, os trabalhadores desse sindicato estariam recebendo um valor bem acima do salário de equilíbrio competitivo, certo? Mas se a gente pensar em termos, analisar comparativamente o setor sindicalizado com o setor não sindicalizado, a gente teria aqui, vamos supor, a oferta de número de trabalhadores é fixa, né, porque o número de trabalhadores no mercado não se altera assim no curtíssimo prazo. E aqui a gente tem a curva dos sindicalizados e a dos não sindicalizados. Quando o sindicato monopolista, então, aumenta a remuneração, sai do WS, que seria de equilíbrio competitivo, e vai para o W estrela, desculpa, e vai para o WS, que então o emprego no setor sindicalizado se reduz, certo? Para incorporar esse aumento no preço. E para que a oferta total, então a oferta total aqui, a gente supõe que é fixa de mão de obra, se permanece alterada, a remuneração dos não sindicalizados, que estava aqui, tem que se reduzir para incorporar esse delta aqui de trabalhadores que é igual a esse delta aqui. Então, o aumento do preço do salário dos membros sindicalizados, dos trabalhadores sindicalizados, gera uma redução no salário dos trabalhadores não sindicalizados. Entendeu bem? Muito bem, então aqui a gente viu o capítulo 14 do PINDIC. Por hoje é só. A próxima aula a gente já vai começar a estudar um pouquinho mais estruturas de mercado, de oligopólio. Então, a gente vai voltar a estudar os mercados de produtos. Okay? Até lá.